boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, pela AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, também nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:03, hoje quinta-feira, você já sabe, edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos. Doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de Justiça no Recife. Ela é coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco e é membro auxiliar do Conselho Nacional e da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Promotora Bianca, em Gravatá, no interior de Pernambuco, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado pela colaboração com a gente. Oi, Mauro, tudo bem? Bom dia, quase boa tarde a todos que nos escutam. Um bom dia aqui já com o gosto junino, né? Pernambuco está em pleno São João, aí comemorando meio que o período pós-pandemia que não terminamos, mas que as pessoas hoje estão voltando às ruas, então é um ambiente muito alegre, né? Queria cumprimentar também meus colegas, a doutora Márcia Ribeiro, que está aqui participando com a gente, o doutor Antônio Carlos e o deputado Aldo Ribeiro. Espero que a gente tenha um programa muito produtivo. Já estamos às vésperas, não é, doutora Bianca? Um feliz São João para vocês todos por aí. Muito obrigado pela presença. Também com a gente o ex-deputado federal, Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-ministro nas pastas da Coordenação Política e Relações Institucionais, também do Esporte, da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Defesa. Deputado Aldo Rebelo, ex-ministro, tudo bem? Um abraço, Mauro. Boa tarde aos nossos ouvintes, uma boa tarde aos ilustres convidados que abrilhantam hoje o nosso debate, ao meu amigo Antônio Carlos, doutora Bianca, essa simpática pernambucana que está numa simpática cidade de Gravatá, que maravilha, doutora Márcia Ribeiro. Um abraço a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite, meu prezado Mauro. Muito obrigado, deputado ministro Aldo Rebelo, sempre colaborando com a gente aqui mais uma vez. Doutora Márcia Ribeiro, médica geneticista, pediatra, ela é consultora clínica da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Tudo bem, doutora Márcia? Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar participando de um programa importante, né, onde a voz é essencial, né, para que nós possamos fazer nossas reivindicações, nossos pensamentos. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui comigo, né, cada um no seu cantinho, mas todos juntos. E muito obrigada mais uma vez. E também com a gente o doutor Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, CONACAT. Obrigado, Antônio Carlos, mais uma vez com a gente. Que coisa boa, Mauro, estar aqui mais uma vez. É uma enorme alegria. Cumprimento, evidentemente, a doutora Bianca Estela, o ministro Aldo Rebelo, tive o prazer de estar sob a sua batuta no GECOPA, a doutora Márcia Ribeiro, e cumprimentando, lógico, só o Instituto Nossa Anticorrupção, na pessoa do Roberto Liviano, e o Ministério Público Democrático, da pessoa do doutor Ricardo Prado. Muito prazer estar com todos aqui. Vamos lá ao nosso primeiro assunto de hoje, desta quinta-feira, 12:07. Vamos entender aqui as suspeitas que pesam contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, preso ontem, né? Um esquema para liberação de verba coordenado por 2 pastores sem cargos públicos, que envolve até a suspeita de propina em ouro, está no centro das denúncias que resultaram na operação da Polícia Federal, que prendeu, como eu disse ontem, né, o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro. De acordo com as denúncias, prefeitos relataram a existência de um balcão de negócios no MEC, tocado pelos pastores
Gilmar Santos, que também foi preso, e o pastor Ailton Moura. No esquema, a liberação de verba ganhava prioridade se fosse indicada pelos religiosos e pelo Centrão. Promotora Bianca, vamos começar a fazer análise aqui dessa questão. Bom, aquele pelo qual o presidente Bolsonaro disse que colocava a cara no fogo foi preso, então, sob essas suspeitas, muitas suspeitas. O presidente ontem mesmo disse que, mudando o tom, não, que ele que responda agora pelos atos dele. Uma CPI do MEC pode ser criada, já tem uma série de implicações, de repercussões em tudo isso. E o que chamou a minha atenção ontem, foi o presidente Bolsonaro dizer que em cada ministério tem um sistema de compliance. Acho que eu estou mal informado, não? Na verdade, essa questão, ainda bem que ele disse que cada um responde por si, né? Porque é assim que tem que ser, né? Apesar de que a gente sabe que o governo federal, ele tem muita capilaridade, mas existem ordenações de despesas e cada ministério responde pela sua ordenação de despesa. Então, melhor que o presidente se posicione no sentido de cada um responda pelo que faça, do que vir a tentar interferir e evitar algum tipo de responsabilidade de punição. Eu tenho visto com bons olhos, porque uma prisão preventiva de um agente político, um agente público e político, como é esse caso, reflete que existem as condições processuais, né? Então, assim, o juiz analisou, a procuradoria deu parecer de que é muito grave para uma decretação de uma prisão preventiva. Então, ele precisa ter infringido a ordem pública e econômica, ele precisa ter um fundamento de estar interferindo nas provas, alguma situação muito grave que justifique uma ordenação de um mandato de prisão preventiva, né? Então, apesar de estarmos numa fase inicial de investigação, mas o fato de ter saído um mandado de prisão preventivo, isso já é muito grave e sintomático. Isso significa que existem elementos muito robustos em relação a isso, dentro de um contexto. Você veja, foram 4 estados que estão envolvidos, 4 estados na nossa federação, né? Houve mandado de busca em 4 estados, eu tinha anotado aqui, em Goiás, São Paulo, no Pará e no Distrito Federal. Então, significaria que o esquema estava bem disseminado nesses estados. E do ponto de vista, Mauro, de cidadã, eu só me causa muita perplexidade essa questão do cunho religioso, né? De ser pessoas que estão envolvidas em construção de igrejas, que estão aí com esse discurso de paz, de pacificação, de solidariedade, né? E isso atinge o emocional das pessoas e que se veem muito traídas, né? Com as lideranças que se envolvem nesse tipo de esquema. A questão legal, acho que está muito bem posta e que assim seja. Agora, a questão cidadã é que eu tenho muita resistência com essa questão de se utilizar de poder de cargo para influenciar as pessoas de uma forma religiosa, né? Eu penso o seguinte, que o Estado serve para todos e religião, cada um tem a sua. Muito se batalhou para a gente conquistar o Estado laico, a laicidade do Estado. Quer dizer que a igreja funciona de um lado, cada um com sua crença, e o Estado serve para todos. Então, essa junção eu vejo com muita preocupação, que eu acho que induz um retrocesso histórico gigante, Mauro. Ministro Aldo Rebelo, sua observação sobre todos esses episódios iniciados ontem com a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, como é que isso deve caminhar? Fechado seu microfone, ministro Aldo. Mauro, a minha observação vai em 2 sentidos. O primeiro é o princípio do direito da presunção da inocência, enquanto não for julgado o caso do ministro preso e dos outros acusados. A segunda questão é que os indícios são muito fortes. Por que são fortes? Porque há uma gravação do próprio ministro dizendo que atenderia às pretensões ou às demandas desses pastores, porque eles trariam a indicação do presidente da República. Segundo,
São 147 visitas desses pastores ao MEC. Ô, Mauro, eu fui deputado durante 24 anos, fui ministro de 4 pastas. Eu não sei se fui 5 vezes ao MEC durante todo esse tempo. Não sei se fui 5 vezes ao MEC. Como é que 2 pastores que não têm função pública, não são deputados, não são ministros, não são servidores do MEC, vão 147 vezes ao MEC? Fazer o quê? Claro que eles trabalhavam no MEC, não oficialmente, mas tinham ali uma tarefa. Eles foram 40 e tantas vezes ao Palácio do Planalto. Olhe, com exceção do líder do governo, pode fazer um levantamento nessa legislatura que está terminando, que não há 15 deputados que foram mais de 10 vezes ao Palácio do Planalto. Não há agenda no Palácio do Planalto para que um deputado, no exercício do mandato, durante 4 anos, vá mais do que 10 vezes, a não ser, como eu disse, que seja líder do governo. Eu fui deputado durante 24 anos, da oposição e do governo. Com exceção do período em que fui líder do governo, eu ia lá, sei lá, uma vez a cada 15 dias ou por semana, porque era líder do governo, não há essa frequência. Como é que esses pastores foram 47 vezes ao Palácio do Planalto? Reunir com quem? Fazer o quê? Despachar sobre o quê? Se não eram ministros, não tinham função pública, não eram secretários, não eram governadores, não eram prefeitos. É muito estranho. Segundo, aí vai se agravando a situação, porque aparece um depósito de R$50 mil na conta da esposa do ministro que foi preso. Aparece um prefeito, o prefeito ia inventar isso de onde? Para prejudicar o seu município, dizendo que pediram 1 quilo de ouro. O outro aqui de São Paulo, de Piracicaba, disse que pediram uma antecipação de não sei quanto para ter audiência com o ministro. E depois que o prefeito pagasse uma recepção ao ministro. Não, isso aí foram depoimentos de prefeitos que não creio que inventariam isso, porque o depoimento em si já pode inviabilizar os recursos para o município. E numa situação, minhas amigas e meus amigos, onde o MEC e a saúde dispõem de verbas carimbadas, esses recursos têm que ser para o município mesmo, não há outro destino, porque tem o fundo do ensino médio, tem o fundo do ensino fundamental, ou seja, são recursos carimbados na saúde e na educação. Os recursos dos demais ministérios não são carimbados, mas esses são recursos constitucionais. Então, você tem um lobby organizado por 2 pastores, que não são servidores públicos, que não são vereadores, que não têm representação formal, tá certo? Porque não tem mandato. Com esse tipo de assédio, porque é um assédio verdadeiro, pode fazer um levantamento, qualquer um das senhoras ou dos senhores. Quantas vezes um deputado federal consegue falar com o ministro da Educação? Eu fui ministro de 4 pastas diferentes, tá certo? Não é fácil um deputado, às vezes não é recebido nem pelo chefe de gabinete. Então, eu acho que é uma coisa muito grave, muito séria. Duvido que a Polícia Federal, que o Ministério Público e que o Judiciário tivesse pedido a prisão desses acusados, se não tivesse indícios, além dos revelados. Podem existir outros que nós ainda não conhecemos. É lamentável, por quê? Porque se dá exatamente numa área onde o Brasil, apesar de muitos recursos que destina, é o maior orçamento, às vezes o orçamento da educação é maior do que o orçamento de todos os demais ministérios somados. Isso vai ter envolvimento, pode ter certeza, de parlamentar, de prefeito, isso não vai terminar assim. Numa área onde o Brasil tem tanta carência, então, resultados tão sofríveis na educação, e o ministro se envolve numa coisa dessa. Não, pessoal, isso, sinceramente, é mais do que lamentável, isso é uma tragédia. Antônio Carlos, para onde caminha tudo isso? Existe a possibilidade da instalação de uma CPI do MEC, né? Temos até a parte da manhã aí a informação era de que havia 27 assinaturas, falta uma, fato determinado, evidentemente, que existe. Para onde a gente caminha? É assustador, Mauro. É simplesmente assustador, e não bastasse a indignação da sociedade para atos como esse, né? Nós temos a agravante de se dar em plena pandemia. E acredito, como você bem colocou, óbvio que a doutora Bianca, o ministro Aldo, já abordaram bem amplamente o tema, mas, sem dúvida,
falta uma assinatura só, tá? E eu acho que irá se conseguir essa assinatura. Eu tenho certeza, inclusive, que haverá uma grande mobilização de setores da sociedade para que tenha assinatura, para se cumprir o objetivo, um dos principais objetivos do Legislativo, que é fiscalizar o Executivo, que é conduzir essas conversações de apuração dos fatos. Nós entendemos também, como bem falou o Paulo, que as estruturas de Estado estão agindo com bastante rigor, mas bastante calcadas em fatos reais, devem estar bastante calcadas em elementos. Tá? Então, não é mesmo difícil que tenhamos novas notícias a esse respeito. Mas eu queria dizer o seguinte, Mauro, nós temos que tentar fazer uma grande mobilização de tolerância zero à corrupção. Tolerância zero à corrupção. Antônio Carlos, você acredita que esse tema da corrupção possa, nesse ano eleitoral, passar ao largo do debate pelo seguinte: até aqui o presidente Bolsonaro sustentou que o governo dele não tinha corrupção. E ele pode tocar no assunto da corrupção do PT, sendo que nessa polarização Lula-Bolsonaro ele vai ser atacado também em relação à corrupção do governo dele. Enfim, para nenhum dos dois ser atacado, nenhum dos dois vai tocar no assunto. Eu acho difícil que se contenham esses debates, mas eu tenho a impressão que nós podemos ajudar a conduzir esses debates para algum patamar que não seja essa coisa que está nos extremos que estamos vivendo hoje no Brasil. E eu diria nisso uma coisa que transcende governos, que é, por exemplo, dados do Banco Central, Mauro, mostram que 5 países que mais receberam recursos de brasileiros, que tiraram do nosso país, foram para paraísos fiscais. E há uma estimativa que essa remessa de recursos, 75% de todo o capital retirado do Brasil vai para paraísos fiscais. Então, nós temos aí um patamar de discussão que nós precisamos trazer à baila. Doutora Márcia, seu sentimento sobre todos esses episódios? Eu sei que sua área não é a política, não é a criminal, sua área é a da saúde, mas o seu sentimento como cidadã? Então, como cidadã, eu expresso uma tristeza enorme e uma decepção, principalmente uma decepção, porque, infelizmente, acompanhar, né, o noticiário é acompanhar assim, uma série de enganos, de erros, né, de ganância. E nós, assim, principalmente depois da pandemia, né, que tivemos que ficar em casa, né, eu trabalhei em casa durante muito tempo, e nós vimos que nós não precisamos de tanto, né, de tantas roupas, de tantos sapatos, de tantas saídas aos restaurantes. Cada um foi se adaptando, lógico, com sofrimento. Mas, então, eu não consigo entender a lógica dessas pessoas, né? Realmente e às vezes se encontra a mala cheia de dinheiro que a pessoa, né, roubou, mas nem pode usar, porque vai usar como? Então, é muito triste, é uma decepção muito grande, assim, como cidadã, eu fico totalmente assim, sem chão, né? Sem saber no que acreditar, que caminho tomar, é bastante complexo, muito, muito desafiador. Meio-dia e 21, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Esse é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Olha, minha gente, no Brasil, o aborto é permitido em 3 hipóteses: em caso de risco à vida da mulher, se o feto for anencéfalo e quando a gravidez é resultante de violência sexual. A última situação nos remete ao caso da menina de 11 anos, vítima de estupro, que foi mantida em abrigo em Florianópolis para evitar que a criança tivesse acesso a um procedimento de aborto. E essa decisão foi tomada pela juíza titular da comarca de Tijucas, em Santa Catarina, Joana Ribeiro Zimmer,
Conselho Nacional de Justiça por a conduta da magistrada. E procuradora ou promotora Bianca, o que esse episódio nos revela, hein? Olha, esse episódio diz tanta coisa que eu não sei se eu vou conseguir aqui fazer um resumo. Mas eu queria chamar a atenção a um fato importantíssimo, que é a questão da revitimização. Hoje, o Conselho Nacional do Ministério Público está com a campanha, né, e trazendo essa temática do direito da vítima, porque às vezes as pessoas não conseguem perceber, ou então a gente fala em direitos humanos, aí tem a questão da carceragem, mas e o direito da vítima, daquilo ali, às vezes até o próprio Ministério Público se arvora, né, toma para si aquele problema e leva para frente, e a gente esquece de quem estamos protegendo. Então, essa questão é um caso clássico, típico, desastroso da revitimização. Você pegou uma vítima, criança, e fez com que ela se tornasse mais vítima institucionalmente. Então, é um caso de violência institucional clara, evidente. Não existe legalmente a limitação do período gestacional para o direito penal. Então, isso a gente precisa trabalhar, o Sistema Único de Saúde com o direito penal. O que é que acontece? Esse caso veio à tona, ela está sendo revitimizada, inclusive com esse discurso, mas nada veio por acaso também. A gente sabe a demora que é dessas denúncias chegarem, às vezes, a um sistema de saúde, e principalmente uma vítima de estupro, criança, que ela não vai comentar que foi vítima, ou ela vai demorar, principalmente, acho que aqui o interior do Brasil, ele sofre mais. Vai demorar um pouco a que isso chegue na mão de uma autoridade. Ela não precisa de autorização judicial para isso, a lei não determina o tempo. Pode falar. Você destaca, promotora, a questão do direito da vítima, e é importante a gente falar nesse sentido, porque assim, as famílias estão debatendo, está todo mundo falando a respeito, está na mesa do bar também, não há questão de ser favorável ou ser contrário ao aborto, a questão do direito da vítima, do acesso ao aborto. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto. E outra coisa, não sujeitar o sistema de justiça, não sujeitar uma vítima a ser vítima dentro da justiça. Entendeu? Essa exposição e essa negativa de direito, ela faz com que a gente, como instituição, esteja tratando a vítima de uma forma que ela vai ser sempre colocada, se revitimizando, né? A gente faz com que ela se revitimize. Quando explora, quando não concede um direito, quando demora, quando se coloca no abrigo para evitar um procedimento normal, entendeu? Assim, a gente precisa trazer essa discussão, o sistema de saúde e o direito penal, porque o que é que eu vejo hoje? E eu vejo aqui, na prática, esse caso veio à tona, mas a gente conhece outros casos. Quando se chega no sistema, e aí é por isso que é importante que a gente se afine com a classe médica em relação a isso. Porque eu sei que não é fácil, eu não estou aqui falando da criança e dizendo que é fácil para um médico tomar uma decisão, mas a gente precisa se aproximar para dar uma segurança para o médico nisso, como Estado, como direito penal. Porque quando o médico recebe uma paciente nessa situação, ele trava muitas vezes. E a gente precisa estar perto para conferir essa legalidade, para que o médico se sinta seguro também, porque a gente trabalha com violência doméstica, notificação compulsória, e os médicos dizem, olha, essa questão criminal não é uma questão de saúde, mas acaba que porque estamos todos dentro de um sistema que precisa se harmonizar. Não é? Quando uma mulher é vítima de violência que vai para o médico e a gente diz que o profissional, o sistema tem que informar numa notificação compulsória, ela precisa saber que ela tem uma responsabilidade social sobre aquilo que vem, principalmente dentro do sistema de saúde. Então, a gente precisa esse estreitamento para que os médicos se sintam seguros, que eu acho que também não é fácil a posição deles, mas para que a gente não pegue uma vítima e se refaça de vítima, como aconteceu com essa criança. Qual é o limite que precisa ser ajustado? Qual é o ponto que precisa ser ajustado, promotora Bianca, nessa questão da idade gestacional para a realização do aborto, para quem tem direito a ele, evidentemente, porque o hospital lá em Santa Catarina não fez esse aborto em razão da idade gestacional ter sido superada. Qual que é o limite? O que a gente tem que ajustar nesse ponto?
Eu acho que a gente precisa se aproximar exatamente do sistema de saúde nesse ponto, porque a lei, especificamente, a lei não impõe um limite para isso. A lei diz que se é uma criança que se foi vítima de outra coisa, não existe essa concessão de pai, de o pai interferir se pode. É o crime, ele é o criminoso. Você não vai perguntar ao criminoso se pode aplicar a lei, entende? Então, assim, é uma inversão de valores que a gente não pode admitir isso, principalmente quando o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu um protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero para o próprio judiciário. Então, o judiciário tem que se ater ao protocolo que ele mesmo encampou, né? É uma percepção que a gente precisa ter em relação ao foco que é o direito da menina que teve violado sua dignidade sexual como criança, que nem tem noção disso. E outra coisa, vamos imaginar que a criança, imaginar não, é fato, né? A criança ela não tem uma vontade jurídica subordinada aos pais. Assim, ela, apesar de ela ter sido vítima, e ela tem a mãe que é a representante legal. Então, a vontade dela ali está submetida à representante legal, porque a lei diz que a representante legal que vai decidir por ela. E a mãe vem a juízo e diz mais tortura do que ela está passando, mais sofrimento do que ela está passando, e aí ela é a representante. Então, isso também não me pareceu ser considerado. É complicado, porque a gente não está com os autos, a gente está dando uma opinião, mas isso é uma coisa que acontece frequentemente. Casamento de meninas, casamento precoce, né? Sexualização antecipada na infância. Isso acontece recorrentemente. Esse caso veio à tona e a gente precisa, a expressão, né? Pegar o limão e fazer uma limonada. Lamentamos muito, espero que seja resolvido, mas que a gente tenha que utilizar isso para aprender e prevenir esse tipo de situação, fazer com que isso chegue mais rápido, fazer com que os médicos tenham segurança e que a gente não precise estar pegando a vítima e fazendo mais vítima, quando não é essa a nossa função. Doutora Márcia, para repercutir o seguinte, sobre esse ponto destacado pela promotora Bianca, da inversão de valores. A menina ela foi abusada pelo menos 2 vezes, a questão da violência sexual e o abuso do direito que ela tinha, ou que ela tem, de fazer esse aborto, ou seja, é uma sucessão de abusos e que é o que configura essa inversão de valores que a doutora Bianca acabou de apontar para a gente. Seu entendimento sobre esse ponto? Então, eu concordo totalmente com o que a doutora Bianca falou, né, e falou muito bem, fez uma exposição assim, bastante importante, e o que eu destacaria de mais importante é o trabalho em equipe, né? Como ela falou, a gente precisa, né, trabalhar junto com os médicos, né, informando. Então, acho que assim, quem tem informação tem tudo. Nesse caso, assim, particularmente, é um absurdo, né? E houve uma pergunta para a menina qual o nome que ia ser da criança, sabe? Isso é assim muito, mas muito ruim, né? Assim, a psique dessa menina, né? Como ela vai ficar afetada para o resto da vida? Porque uma pessoa que faz a opção por interromper sua gestação, já leva ao longo da vida, né, um processo complicado, né, de culpa, que se eu não tivesse feito, e uma menina que mal entende, mas não é porque ela mal entende, ela não vai sofrer, né, tudo que ela já está sofrendo e mais o que vem pela frente. Então, vai precisar também de um psicólogo. Então, nós temos visto, assim, ultimamente, que o trabalho em equipe, né, com diversos profissionais, diferentes profissionais, isso todo mundo ganha, né? Não só o indivíduo que está sendo assistido, mas toda a equipe. Então, essa interação eu acho essencial, né? Eu trabalho com crianças com deficiência intelectual, né, meninas, e as mães têm um pavor, né, de que elas sejam exatamente abusadas e aí que venha a gravidez, né? E aí muito menos compreendida, né, por uma pessoa que tem deficiência intelectual. Então, eu acho que a gente precisa avançar, né? Precisa conversar, precisa debater, e o ponto da revitimização é dramático, realmente é dramático. Eu concordo com tudo que foi falado.
faltando 28 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma parada breve, minha gente, a mensagem do nosso apoiador, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Vamos de volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Também estamos pela AltV, a TV da internet, e pelas nossas redes sociais. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Faltando 26 minutos para 1, e o próximo tema é o seguinte: a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados está debatendo a inclusão do medicamento Crisanlizumab na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e sua disponibilização no Sistema Único de Saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, há entre 50 mil e 100 mil pacientes no Brasil diagnosticados com anemia falciforme. De acordo com os especialistas, quando a doença é identificada precocemente e tratada adequadamente, a gravidade e a letalidade podem ser muito reduzidas. Como é que está o andamento dessa questão, a inclusão do medicamento, doutora Márcia, na relação do SUS? Então, todo esse trabalho de inclusão de medicamentos, né, passando a ser de responsabilidade federal, é um processo muito lento, mas, infelizmente, em relação a uma doença, né, a doença falciforme, que é uma doença antiga, né, com alguns recursos de tratamento, sim, mas a gente vê que cada indivíduo é um indivíduo e nem sempre, né, existe uma boa resposta, né, aos tratamentos que estão disponíveis, apesar, né, do transplante de medula óssea estar disponível e ser um tratamento curativo. Então, o que está acontecendo no momento, né, existe uma pressão muito positiva, né, das associações, né, da parte médica, porque a Anvisa já aprovou, né, em maio de 2020 esse medicamento, que realmente é um medicamento assim, com uma tecnologia de ponta bastante promissor, só que depois da aprovação da Anvisa, há necessidade de definição de valor, né, da precificação, e realmente ainda não se tem resposta dessa precificação. Então, a discussão que aconteceu foi justamente sobre isso, né? É uma demora exagerada, quer dizer, 2 anos e ainda não se colocou um preço, quando a gente sabe, né? Eu trabalho com outros medicamentos, assim, que de tecnologia avançada, para doenças raras, a anemia falciforme não é uma doença rara, mas, né, são medicamentos, assim, bastante raros também, exclusivos, e a precificação demora, mas eu tenho visto que não tanto quanto um período de 2 anos. Então, é como se sentíssemos o processo um pouco parado, né? Porque aí, depois disso, aí vem, né, o restante de toda uma avaliação. Então, não é porque tem um preço que aí, pronto, já resolveu. Não, aí depois ainda passa por outros passos. Então, realmente, há necessidade de uma pressão, né? Porque é uma doença prevalente e quem tem essa doença de forma mais grave, mais importante, sofre muito. Como vivem esses pacientes, entre 50 mil e 100 mil pacientes no Brasil hoje com anemia falciforme? Então, existe essa estatística, né, de 2020, e nascem, né, em torno de 3.500 pessoas por ano
com a doença falciforme. Então, a doença falciforme, ela não é sempre grave, né? Ela pode ter um caráter mais leve e um caráter mais grave. Mas as crises álgicas, que são um fator assim muito limitante dessas pessoas, elas acontecem. Isso não tem como dizer, não, eu tenho anemia falciforme, nunca tive nada. Isso não existe, né? As crises, elas acontecem e elas se repetem. Então, esses pacientes, né, os que tiveram a felicidade de ter, né, uma suspeita diagnóstica no teste de triagem neonatal, que realmente fez toda a diferença, porque no momento que você tem a suspeita e ela é confirmada, né, esse recém-nascido entra, né, numa equipe de cuidados que vai prevenir infecções, vai prevenir essas crises, vai utilizar medicamentos, antibiótico, terapia, né? Enfim, o que tiver ao alcance. Né? Perdão. Desculpe. Quanto custa esse medicamento Crisanlizumab para as famílias que têm pessoas com a doença falciforme, e não é só o medicamento, tem terapias paralelas aí que são realizadas também? Na verdade, eu não sei quanto custa, né? Porque eu nunca precisei fazer um pedido, né? Porque os pacientes com anemia falciforme, no meu serviço, eles são acompanhados pelo ambulatório de doença falciforme. Então, eu não sei, mas de uma maneira em geral, são medicamentos caros, que não dá para pagar, entendeu? Eu não pagaria, você não pagaria provavelmente, até porque, né, é um medicamento para a vida toda. Né? É como se fosse a insulina, que a insulina a gente já conhece, já sabe, já tem um preço acessível. Mas esses medicamentos, assim, com uma tecnologia mais inovadora, eles não, assim, eles são caros. E a interlocução de vocês, da sua entidade, né, com o legislativo, enfim, com as autoridades para o andamento mais rápido dessa questão? Lá no meu hospital, né, eu desconheço ter esse movimento, mas a doutora Joyce Aragão, ela foi, né, do meu hospital, do IPPMG, da UFRJ, e ela foi para Brasília, foi ela que começou, em 1985, a identificação, né, com esse problema, porque lá, assim, na minha época de residente, que foi, né, nos anos 80, muitas crianças iam repetidamente lá para fazer transfusão de concentrado de hemácias, porque era o que se podia fazer na época. Então, era um sofrimento muito grande para essas famílias e para essas crianças. E ela começou a startar isso tudo no Ministério. E aí tem um médico, né, que é o Dr. Paulo Ivo, hematologista, que ele sempre caminhou muito junto, né? Ele é bastante ativo nessa questão. E já foi a Brasília algumas vezes, então eu acredito que essa interlocução, né, tenha também a participação dele. Faltando 20 minutos para 13h agora, a gente vai para mais um tema nessa edição do programa Gente que Fala. O Brasil voltou a cair no índice de capacidade de combate à corrupção elaborado pelo Fórum America Society, sediado nos Estados Unidos, em parceria com uma empresa de consultoria de gestão de riscos. O estudo considera 15 países da América Latina, que juntos são responsáveis por 92% do PIB da região. E o Brasil ficou na 6ª posição, ou o Brasil foi da 6ª posição em 2021 para a 10ª em 2022, mas ainda está acima da média regional. Segundo o relatório do levantamento, isso significa que os retrocessos dos últimos 3 anos não reverteram totalmente as décadas de fortalecimento das instituições. Se olhar sobre esse tema, ex-ministro Aldo Rebelo, o Brasil retrocedendo nesse ranking de combate à corrupção. A gente teve aí no ano passado toda essa mudança na lei da improbidade administrativa, diversos retrocessos, né? Seu microfone fechado. Na verdade, o Brasil vive uma crise de imagem no plano internacional. Nós somos alcançados por essa crise no tema do meio ambiente, na agenda do chamado aquecimento global. A Amazônia entra definitivamente na agenda do mundo, numa situação de muita dificuldade, inclusive naquilo que nós estamos certos. Até nisso, nós temos as nossas razões questionadas, como, por exemplo,
se há um problema de desmatamento na Amazônia, porque há também a maior floresta tropical úmida do mundo na Amazônia. Vai acontecer agora a Conferência Mundial da Biodiversidade na China, e nós estamos lá representados com 30% de toda a biodiversidade do planeta que se situa na Amazônia. Se você protegeu 30% da biodiversidade do planeta, alguma virtude você tem. Aliás, biodiversidade que está sendo pirateada pelos países ricos, que estão registrando o genoma de plantas e animais dos países emergentes sem identificação da origem. Isso é um crime. É o roubo da biodiversidade dos países pobres pelos países ricos, e depositando o genoma dessas plantas e desses animais nos bancos genéticos dos países ricos, que depois vai se transformar em medicamento, em fármaco, em cosmético, em alimento, sem pagamento de nenhum direito a quem protege essa biodiversidade. E no caso da corrupção, a nossa imagem também, porque a tragédia reside em que o governo que foi eleito, esse que aí está, usou exatamente na sua campanha a crise